Olá, alunos dos quintos anos, tudo bem com vocês? Sim! Hoje nós não vamos fazer correção de português nem de matemática do livro. Não, hoje não. Hoje vocês não vão pegar o livro. Olha, eu tenho certeza que a sua professora já falou para você que você tem que acessar a plataforma Kaed para fazer a quinta sequência digital de português e matemática. Não já falou? Sim, já falou. Então, o que nós vamos fazer no vídeo de hoje? Vamos fazer a correção? Vamos fazer juntos a sequência digital de português. Sim, são 21 questões e eu fiz aqui para vocês, elaborei aqui todas as questões, estão aqui, e nós vamos fazer juntos. O que vocês acham? Assim, quando a professora pedir para você acessar lá o Kaed, você já sabe o que você tem que fazer e você já fez a correção e você vai se dar bem. Sim. Então, vamos fazer juntos a quinta sequência digital de português. E no outro vídeo, no próximo vídeo, a quinta sequência digital de matemática. Acesse lá, plataforma Kaed. Vamos lá? Vamos fazer juntos? Sim! Então, bora lá! Bom, pessoal, eu desci um pouquinho aqui para poder ler o texto de número 1. Fiz grande, que é para vocês conseguirem aí entender direitinho qual o texto e a pergunta do texto. Então, vamos lá. Atividade 1. Menino de 7 anos cria empresa de reciclagem. Para muitas pessoas, o espírito empreendedor se manifesta desde cedo. Foi o que aconteceu com o pequeno Ian Hickman, da Califórnia. Aos 7 anos, ele criou uma empresa de reciclagem bem-sucedida. Ian sempre se interessou por materiais recicláveis. Tudo começou quando ele tinha apenas 3 anos e acompanhou seu pai em um centro de reciclagem. Hoje, a empresa se transformou em um negócio lucrativo, que já conta com 40 clientes fixos em 5 bairros. Ao todo, o menino já reciclou 22 mil quilos de lixo, incluindo 200 mil latas e garrafas. Pergunta: de acordo com esse texto, ao todo, o menino já reciclou quantos mil quilos de lixo? Vamos voltar lá no texto para a gente ver quantos mil quilos de lixo ele já reciclou. Então, pessoal, vamos lá. Vou fazer a marcação aqui. Olha. De acordo com o texto, ao todo, o menino já reciclou quantos mil quilos de lixo? Quantos mil quilos de lixo? Ao todo, o menino já reciclou 22 mil quilos de lixo. Então, olha aqui. Resposta: 22 mil quilos de lixo. Muito bem. 2. Vou subir. Misericórdia! Oh, meu Deus do céu! Minha Nossa Senhora! Espera um pouquinho, vamos subir isso. Foi. 2. Atividade 2. Lala, a lagartixa gulosa. Naquela manhã, Belinha acordou muito feliz, porque ia pôr o seu primeiro ovinho, mas ela não sabia como fazer, e foi perguntar a uma borboleta mais velha. Dona Bibi, a senhora sabe como é que eu faço para pôr meu primeiro ovinho? Claro, Belinha, é fácil. Primeiro, você tem que encontrar a folha certa. Depois, é só encostar a ponta da barriga na folha e fazer força para o ovinho sair. Assim, Belinha saiu voando feliz à procura da folha certa. De repente, uma plantinha apareceu diferente de todas as outras. Ela logo sentiu que aquela era a sua planta e finalmente colocou o seu primeiro ovinho. Em poucos dias foi se formando dentro do ovinho uma lagartinha chamada Lala. Lala era muito gulosa e já nasceu com uma fome danada. Um besourinho que passava por ali chegou perto de Lala e começou a conversar. Oi, meu nome é Joana, mas todos me chamam de Joaninha. Você quer brincar comigo? Agora não dá, disse Lala. Estou com muita fome. Era sempre assim. Toda vez que os bichinhos chamavam Lala para brincar ou passear, ela não queria fazer outra coisa, só comer, comer e comer. Mas um dia, Lala não quis mais comer. Ela só sentia vontade de descansar.
Lala ficou vários dias dormindo e quando ela finalmente acordou, uma mágica havia acontecido. Lala havia se transformado em uma linda borboleta como a sua mãe. Pergunta: qual que é o personagem principal dessa história, pessoal? Qual que é o personagem principal dessa história? É a Belinha? É a Dona Bibi? É a Joaninha? Ou é a Lala? Quem que é o personagem principal? É o nome do texto. Olha aqui, ó. O nome do texto é o personagem principal. Deixa eu pegar uma outra coisa aqui. Então, quem que é o personagem principal? Bora lá, próximo. Foi? Foi. Bom, aqui nós temos uma história em quadrinhos. Olha aqui, uma tirinha. Ó. A menina, ela tá falando assim pro Snoopy, ó. Eu fiz um pouco de limonada, Snoopy. A Lucy, né? Ela chama Lucy. Ela falou assim pro Snoopy. Eu fiz um pouco de limonada, Snoopy. Olha, vou deixar você ser o primeiro a provar. Aí ela dá um pouquinho de limonada pro Snoopy. Aí ele faz... Aí a Lucy fala assim pro Snoopy. Tudo bem, eu coloco um pouco mais de açúcar. Esse texto foi escrito para quê? Para que foi escrita essa tirinha? Você acha que foi para convencer o leitor? Para divertir o leitor? Para ensinar uma lição? Ou para fazer uma reclamação? Para que foi? Para divertir o leitor, eu acho. Agora, a número 4 continua com essa mesma tirinha. Olha só. Entende-se desse texto que o Snoopy, observando o Snoopy, ele achou o sabor da limonada azedo, ele ganhou de presente um petisco, ele gostaria de aprender a fazer suco, ou ele queria continuar em silêncio? O que aconteceu aqui no último quadrinho? A limonada... Quando ele provou a limonada, ele achou a limonada mó... Então, resposta... Vamos lá. 5. Deixa eu subir. Plástico feito de leite. Pode parecer estranho, mas o leite tem substâncias que podem ser transformadas em plástico. Até algumas décadas atrás, o leite era usado para fazer muitos enfeites, como miçangas, botões e outras joias. Esse material é chamado de plástico, de caseína. Vamos fazer? Aqui vocês têm os ingredientes e aqui o como fazer. Vamos ver qual é a pergunta. O assunto do texto é... Temos os ingredientes e o como fazer. O que nós vamos fazer aqui, ó? Material chama plástico de caseína. Vamos fazer o quê? Plástico feito de leite. Então, ó, vai precisar do leite, o vinagre, uma colher de chá, um coador, a panela, uma tigela, um papel toalha e um adulto para ajudar você. E aqui tem o modo de como fazer. Eu acho que aqui uma colher de chá tá faltando 4 colheres das de chá. Aqui vinagre. Aqui é vinagre. Ah, não, vinagre, certo. Então tá certo. Então aqui eles estão ensinando a gente a fazer o quê? Plástico. Com esses ingredientes nós conseguimos fazer plástico. Então qual é o assunto desse texto? Subir um pouquinho. A criação de enfeites para casa, a importância do leite na alimentação, o tipo de vinagre usado em receitas ou uso de leite para fazer plástico. Plástico feito de leite é o nome do texto. Então qual é a resposta? É isso aí. Próximo, 6. Jovem transforma pneus usados que iriam para o lixo em móveis cheios de vida. Uma jovem, tendo dado um novo destino a objetos que estavam no lixo e construído móveis incríveis e cheios de personalidade com cores vibrantes. Desde 2018, Ramatoulaye Chikobangura, da Guiné Africana, desenvolve um trabalho de reciclagem em parceria com a amiga Aliune Dokori. Opa, vamos lá. De acordo com a Aliune, na empresa formada pela dupla, são fabricados desde puffs simples para o quarto até mobiliário para a sala de estar, cadeiras para o terraço, jardim e espaço familiar. A importância desse trabalho é para a luta contra a poluição e degradação. Degradação está aqui, ó, devastação, destruição ambiental do meu país. Eu realmente gostaria de ajuda neste trabalho, pois ele contribui para tornar a cidade mais limpa e com menos poluição. Destaca, quem falou isso aqui? A Aliune. As artesãs
Quem são as artesãs? A Ramatoia Laie e a Aliune. As artesãs fabricam cerca de 2 a 3 móveis por dia. Quando os pedidos são em massa, elas chegam a produzir 10 a 15 puffs. Em breve, o ateliê, o que é ateliê? Local de trabalho de um artista, deve recrutar novos artesãos, aumentando ainda mais a sua produtividade. Pergunta: esse texto é uma reportagem, pois o que tem aqui que a gente sabe que é uma reportagem? Apresenta uma informação de forma detalhada, critica um acontecimento importante, ensina a realizar uma tarefa ou narra uma história inventada. Uma reportagem apresenta o quê? Informações. E a 7 é a continuação daqui, ó. Nesse texto, no trecho, quando os pedidos são em massa, tá aqui, ó. Quando os pedidos são em massa, elas chegam a produzir 10 a 15 puffs. A palavra destacada, quando, foi usada para quê? Apresentar uma explicação, demonstrar um lugar, indicar uma adição ou marcar um tempo. Quando os pedidos são em massa, elas chegam a produzir 10 a 15 puffs. Vocês acham que ele está apresentando uma explicação? Quando os pedidos são em massa, quer dizer, quando tem muitos pedidos, elas têm que produzir mais. E o 8, a questão 8, continua sendo desse texto aqui, ó. No quarto parágrafo, que é esse aqui que eu destaquei em vermelho, olha. As aspas foram utilizadas aqui, ó, tá vendo? Aspas, abre aspas, fecha aspas. Aqui é quando a menina fala, tá vendo? Quando ela está falando. Acabei respondendo. Ai, meu Deus do céu. As aspas foram utilizadas para apresentar a fala de uma pessoa, destacar a palavra estrangeira, indicar um deboche ou mencionar um trecho de um livro. Aqui é quando a menina está falando, tá vendo? Ó? Quando ela fala assim, a importância do trabalho é para a luta contra a poluição e degradação ambiental no meu país. Então, já sabe a resposta da 9. Outro texto, ó. Resenha. E nós trabalhamos bastante com resenha no Aprender, não trabalhamos? Então, aqui é uma resenha, tá vendo? Leve-me com você, as aventuras de um livro viajante. Então, aqui, a menina faz uma resenha. Se alguém me pedir para falar sobre o livro que estou lendo, vou abrir a bolsa e mostrar. Levo sempre comigo, na bolsa, no colo, no carro. Se tiver um tempinho, abro e leio. E o livro? Imagina se alguém perguntasse para ele, o livro, sobre você, ou sobre os lugares para onde ele andou. Parece maluco? Pois este livro aqui tem como protagonista ele mesmo, o livro. E ele conta, desde seu nascimento, data, local, máquina em que foi impresso, com que papel, quantas páginas e ilustrações, e por aí continua. O depósito onde foi parar, numa caixa com outros clones dele, tive que rir, até chegar à primeira livraria. Gente, tem que ler. É uma leitura muito criativa. Então aqui uma resenha, tá vendo? Ela fala sobre o que ela está lendo, faz um resumo do que o livro conta e no final ela dá a recomendação. Gente, vocês têm que ler. O tema desse texto que a gente acabou de ler é o quê? A importância da leitura, as livrarias que vendem esse livro, o livro viajante ou o tipo de papel usado na fabricação. Qual que é o tema do texto? Sobre o que esse texto, essa resenha está falando? Ela está falando sobre o quê? Sobre um livro. Qual é o livro? O livro viajante. Leve-me com você, chama o livro. Então, qual é o tema do texto? E a 10, a continuação, tá vendo? Nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião. Uma opinião é quando a pessoa dá a opinião dela. Geralmente começa com eu acho, eu acredito, eu gosto, né? Então, olha aqui. Quando mostra uma opinião, quando ela fala, vou abrir a bolsa e mostrar, levo sempre comigo na bolsa, no colo, no carro. Este livro aqui tem como protagonista ele mesmo. É uma leitura muito criativa. Onde está mostrando uma opinião? Na número 10 aqui, ó. Onde que ela está dando a opinião dela? Que ela está falando que ela acha o livro muito... 11. O texto chama-se O Cacto que Queria um Abraço. Num jardim repleto de flores coloridas, havia um único cacto que observava toda aquela diversidade de cores com muita tristeza. Sentia-se muito só. Todos se afastavam dele por causa dos seus espinhos. Um dia, um sapo,
que passava por ali e olhou curioso, quis saber o motivo de tanta tristeza. O cacto respondeu: nunca recebi um abraço. Gostaria muito que alguém me abraçasse. O sapo, cheio de humor, tentou consolá-lo. Eu também gostaria de ganhar um beijo de uma princesa, mas isso só acontece em contos de fadas. Depois de algum tempo, apareceu um coelhinho muito fofo, que se preocupou com o olhar triste do cacto. Ao saber do seu desejo, achou que não teria problema nenhum em abraçá-lo. E foi logo esticando os bracinhos. Mas assim que as suas patas tocaram o cacto, o coelhinho, saiu gritando à procura da sua mãe. Foi então que o vento se aproximou e quis saber o motivo daquele olhar, prestes a transbordar. Ele ia começar a chorar. O cacto respondeu com um enorme nó na garganta: eu sinto falta de um abraço. Você poderia me abraçar? O vento, com uma voz que mais parecia um sussurro, disse: claro que posso, meu amigo. Mas e os meus espinhos? Seus espinhos não podem me ferir. Vou abraçá-lo com todas as minhas forças. Nesse texto, no trecho, todos se afastavam dele. Todos se afastavam dele por causa de seus espinhos. Todos se afastavam dele. O termo destacado retoma quem? Quem é dele? Quem é dele? Se afastavam de quem? Do cacto, do jardim, do sapo ou do vento? Lá no comecinho, sentia-se muito só. Todos se afastavam dele por causa de seus espinhos. Quem é o dele? Coloque um X aqui. 12. Reciclar lixo é uma forma de preservar o meio ambiente. Papéis, sacos plásticos, garrafa PET, latinha de refrigerante, embalagem de alimentos, casca de fruta, resto de comida. Diariamente, todos esses resíduos sólidos vão para o lixo. Você já parou para pensar na quantidade de lixo que uma pessoa produz por dia? Te desafio a prestar atenção em tudo que jogar na lixeira durante o dia inteiro. Topa? É pensando no planeta que o estudante Caleb de Castro Lopes, de 10 anos, que está no 5º ano do ensino fundamental, faz a coleta seletiva em sua casa há cerca de 3 anos. De acordo com o estudante, plástico, papel e caixinhas de leite são materiais recicláveis que ele mais acumula em sua casa. Não é difícil separar o lixo, é bem legal fazer isso. Se cada um fizer a sua parte, o mundo fica bem mais limpo. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso em casa. Reforça. E você? Também faz coleta seletiva? Pergunta. Entende-se desse texto que? O que você entendeu desse texto? A coleta seletiva deve ser realizada de forma divertida. As pessoas produzem uma grande quantidade de lixo. O lixo precisa ser armazenado, quer dizer, guardado. O lixo precisa ser guardado dentro de casa? Ou os materiais recicláveis devem ser usados pelos estudantes? O que entendemos deste texto? O que entendemos deste texto? Está logo aqui, ó. Logo no comecinho. 13. Continuação. Ainda do texto do número 12 é o 13. Olha. Nesse texto, o trecho que traz uma opinião da pessoa, opinião, né? A opinião, cada um tem a sua, né? Então aqui você tem que descobrir onde tem uma opinião. Opinião é diferente de um fato, de uma constatação. Diariamente, todos esses resíduos sólidos vão para o lixo. Esse aqui é um fato. Faz a coleta seletiva em sua casa há 3 anos. Está te contando uma coisa que o menino faz. São os materiais recicláveis que ele mais acumula. Então aqui está falando sobre o que ele mais acumula. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso em casa. Lembre-se que uma opinião geralmente começa com eu acho. Então onde que tem uma opinião aqui? Coloque um X. Coloque um X. 14. Outro texto. Eu, astronauta. Na escola, meus colegas vivem me perguntando o que eu vou ser quando crescer. E a resposta já vem na ponta da língua. Quando eu crescer, eu quero ser astronauta com uma roupa espacial toda prateada.
Ver de pertinho milhões de estrelas viajando numa nave espacial. Voar pelo espaço visitando outros planetas. Como serão as gentes de lá? Sabia que eu vou ter uma base na Lua? E ser o super-herói da Terra? Ah, mas como ainda tenho só 6 anos, por enquanto mamãe me deixa treinar apenas com meus aviõezinhos de papel. Se voam alto e longe, dou pulos e gritos de alegria. Mas, se cai na água, começo a chorar até papai me fazer outro belo avião. Eu só tenho 6 anos, né? Vida de astronauta não deve ser fácil. Quanto tempo ainda vai demorar para ter sorveteria lá no espaço? Às vezes, fico com pressa de crescer. E aí, é aí que o papai me diz para eu não ter pressa, porque é muito bom poder ser criança e brincar de pé no chão. Pergunta. Entende-se desse texto que o narrador, o próprio menino é o narrador, né? Que ele fala que ele vai ser astronauta quando crescer. Então, o que a gente entende aqui? Que ele gosta de viajar para outras cidades, que ele imagina como é ser um astronauta, que ele mora perto de uma sorveteria ou que ele usa roupa prateada na escola. Isso é fácil. Então, bora lá. 15. 15, pessoal. Olha só. É outra resenha. Filme Moana, um mar de aventuras. Olha uma resenha aqui, ó. Vamos ver. Vamos falar de animação? Desde quando começaram a anunciar Moana, estava curiosa para assistir. Mal o filme estreou por aqui, já peguei o bonde e fui correndo assistir. E, gente, como valeu a pena! Moana, um mar de aventuras, nos apresenta a história de Moana. Então, espera um pouquinho. Resenha. Ela faz a descrição, né? A apresentação, aliás, a primeira coisa é a apresentação. O filme estreou, ela foi ver. Agora ela vai fazer a descrição do filme, vai contar o filme. Um resumo do filme. História de Moana, uma jovem extremamente corajosa, filha do chefe de uma tribo e futura chefe. Agora ela vai dar a opinião dela. Gente, que filme é esse? Nunca senti a sensação de um filme que valeu a pena como esse. Moana é uma menina determinada. Ela tem medo, é claro, mas ela lida bem com isso. Adorei os efeitos e os caminhos percorridos pela personagem. Opinião dela, né? Tá dando opinião. Bem como as músicas que temos na trama. As músicas deram um brilho a mais para o filme. E já estão gravadas em minha mente. Pergunta. Nesse texto, no trecho, as músicas deram um brilho a mais para o filme. Essa expressão, brilho a mais. Brilho a mais. O que fez com o filme? Alegrou? Aumentou? Clareou? Ou limpou? Deram um brilho a mais. Vou ler de novo. Aqui, ó. Adorei os efeitos e os caminhos percorridos pela personagem, bem como as músicas que temos na trama. As músicas deram um brilho a mais para o filme. Então, esse um brilho a mais já estão gravadas em minha mente. Um brilho a mais. Você acha que alegrou, aumentou o filme, clareou o filme ou limpou o filme? Atividade 16. O menino que olhava para o céu. Era uma vez um menino que olhava para o céu. Um belo dia, ele teve uma ideia. Criar um foguete, viajar pelo espaço sideral. Pedro, seu melhor amigo, achou o plano muito legal. Colocaram o projeto em prática. E como um foguete, a notícia, ó, se espalhou. Todo mundo lá da escola apareceu para conferir o show. A contagem regressiva começou. 3, 2, 1... Mas o foguete não saiu do lugar. O garoto ficou muito triste. Pensou que o seu sonho fosse só uma ilusão. Ele estudou. Trabalhou muito. E o tempo passou. E quando souberam que tentaria de novo, as crianças correram para assistir. 3, 2, 1, decolou. Esse texto é um conto. Por quê? Dá uma dica ao leitor, ensina a fazer uma tarefa, faz um lembrete ou narra uma história curta. Nós estamos estudando isso agora, mini contos. Esse aqui é um mini conto. Por quê? Porque ele dá uma dica? Não. Ele ensina a fazer alguma coisa? Não. Ele tá te dando um lembrete? Também não. Ele conta uma história curta. Um mini conto conta uma história curta. Ah, e a 17 é a continuação daqui, o menino que olhava para o céu. Olha, essa história tem início quando? Quando começa essa história? Quando a criança, quando as crianças, né, a criançada foi assistir o foguete decolar? Não.
Foguete decolar já tá aqui no meio. Ó. Quando que começa? Ó, a notícia sobre o foguete se espalhou, o foguete ficou parado no mesmo lugar, ou o menino teve a ideia de criar um foguete? Vamos ler o começo? A história tem início quando era uma vez um menino que olhava para o céu. Um belo dia, ele teve uma ideia: criar um foguete e viajar pelo espaço sideral. 18. Vocês estão vendo esse gráfico aqui, ó? Tá vendo? Aqui, saiba do que é composto o lixo eletrônico paulistano, pessoal. Olha, 6%. Não, vamos começar aqui, ó. Pilhas e baterias, 3%. Equipamentos de informática, olha quanto? 42%. 23% é de eletrodomésticos portáteis. 14% de áudio e vídeo. 12% telefones. 6% outro tipo de lixo. Pergunta. Vamos ler o texto. Quase 100 toneladas de lixo eletrônico foram coletadas na capital de junho a dezembro de 2011. É um material com metais pesados que precisa ter destino adequado, diz o diretor Carlos Silva. Entende-se por esse texto. A maior parte do lixo eletrônico é formada por equipamentos de informática. A maior parte, essa verde. E é o quê? Olha aqui. Outra. A maior parte dos eletrodomésticos portáteis são fabricados na capital. Não estava falando isso. Os equipamentos de áudio e vídeo pesam 100 toneladas. Não está quase 100 toneladas de lixo juntando tudo. Então não é só áudio e vídeo. Os telefones funcionam com o uso de pilhas e baterias. Ai, gente, isso é fácil. Essa é fácil. É só você olhar aqui, ó. Ó, aqui, ó. 42%. Vai achar a resposta. Vamos lá. 19. Resenha. Mais uma resenha? Oi, pessoal. Oi. Hoje vim resenhar um livro que li há um tempinho chamado As Mais, da autora Patrícia Barbosa. Não pude ir ao lançamento, pois era aniversário do meu pai, mas eu consegui um autógrafo pela minha amiga, que foi. Agora ela fez a apresentação, agora ela vai fazer um resumo breve do livro. O livro conta a história de 4 melhores amigas que são unidas em tudo. Essas amigas juntaram suas iniciais e formaram uma sigla da amizade, As Mais. Mari, Aninha, Ingrid e Suzana. São as amigas mais unidas que eu já vi na minha vida. Um dia a professora de português das meninas sugeriu que elas escrevessem um livro sobre a vida delas. Cada uma escreveria uma parte e depois elas juntariam tudo. O livro, ela continua descrevendo o livro, né? O livro é dividido em 4 partes, um narrador por cada garota. O bom disso é que nós podemos ver o modo de pensar de cada uma delas, porém, uma sempre aparecendo na história da outra. Amei isso, é a opinião dela, eu amei isso. Enfim, agora ela vai dar a opinião dela, final, sobre o livro. As Mais foi um dos melhores livros que eu já li, e eu recomendo. Bom, amei o livro. Me identifiquei um pouquinho com cada garota. Eu não tenho uma favorita, mas preciso confessar que eu amei a Aninha. Nesse texto, olha só, no trecho, amei isso, a repetição do amei isso. É pra quê? Que ela fala, eu amei isso. Para demonstrar um espanto, indicar uma ordem, mostrar assim, uma empolgação, ou ela tá fazendo um deboche. Quando ela fala, eu amei isso. O que é isso aí para vocês? Espanto, ordem, empolgação ou deboche? E a 20 é a continuação da 19, olha aqui, ó. Esse texto foi escrito para quê? Essa resenha aqui, ó, ela foi escrita para dar a opinião da menina, para descrever a cena, fazer um convite ou vender um produto. Para que serve uma resenha? Para dar uma opinião? Ela está descrevendo a cena aqui, está te fazendo um convite, está te vendendo alguma coisa? Bom, e assim a gente encerra com a 21, que você vai responder aqui o que você achou das atividades apresentadas. Se você gostou de ler e achou tudo fácil, se você gostou de ler, mas achou algumas difíceis, se você achou tudo difícil, ou se você achou algumas difíceis, mas não gostou de ler assim os textos, ou se você achou todas difíceis, você marca um X aqui. E aí, pessoal, você clica lá em finalizar quando você estiver fazendo a sua prova lá no CAED, você clica em finalizar, tá bom? Confere se você respondeu todas e clique em finalizar. Beijos! Próximo vídeo a gente vai fazer matemática. Ai, foi fácil essa, gente. Facinho, hein?
Acessa lá, plataforma CAED, com o seu RA e a sua senha. Tchau, pessoal. Qualquer dúvida, vocês sabem, é só chamar. Tchau. Foi fácil? Nossa, muito fácil.